Hoje nós vamos dar continuidade à série de mensagens que nós começamos semana passada. Nós começamos aqui uma série chamada Princípios Imutáveis, preocupados com algumas coisas que, às vezes, dentro da própria igreja de Cristo, tem se perdido alguns valores importantes e essenciais. A Bíblia é recheada de princípios. Do início ao fim, a palavra de Deus estabelece princípios, muito mais do que regras, estabelece um caminho de vida para todos nós. Contudo, como tratamos na nossa conferência de líderes que tivemos aí, o nosso evento anual na semana passada, alguns princípios são fundamentais para que a igreja seja saudável, para que a nossa vida com Deus não perca o rumo. E nós fizemos então uma introdução que já está disponível nos nossos canais digitais na semana passada sobre esse tema, mas hoje nós vamos falar sobre um princípio muito importante, que é o princípio da piedade. Fale assim comigo: a piedade é um princípio imutável no reino de Deus. Esse princípio ele é tão importante que as trevas trabalham tanto para negá-lo que até mesmo o significado dessa palavra se perdeu na língua portuguesa. Se eu perguntar para você hoje o que seria piedade, no nosso vocabulário, no nosso idioma, na forma como nós temos entendido esse verbete, esse termo, nós lembramos sempre do segundo significado dele no dicionário, que é alguém ter misericórdia, alguém ter se compadecer do outro, nesse sentido de ver o sofrimento do outro e ter uma misericórdia, se compadecer, sentir a dor do outro. Tanto que nós usamos isso, às vezes até mesmo nos filmes. A pessoa está sendo condenada e ela clama piedade, quem sabe vocês vão ter misericórdia de mim. Mas esse, se você for procurar no dicionário, não é o significado primeiro do termo piedade. O termo piedade, ele tem origem na palavra de Deus e ele significa justamente a nossa relação com Deus. Piedade significa devoção a Deus, reverência a Deus. Piedade significa uma virtude da pessoa que rende culto a Deus, que busca a Deus. Nós estarmos aqui hoje é uma atitude de piedade. Quando você se preocupa em ter um momento de oração, é um momento de piedade. Quando você estabelece uma disciplina de querer estudar e ler a palavra de Deus, é um momento de piedade. Quando você adora a Deus por meio de canções, de atitudes, do teu vocabulário, das tuas intenções, são atos de piedade. E justamente isso, por tanta tecnologia que nos cerca, por tantos meios que nós temos de estarmos envolvidos com a vida da igreja, uma vida que é muito boa, muito relacional, muitas amizades que nós temos, um ambiente alegre, bom de estar, é possível nós pertencermos à igreja e ao mesmo tempo perdermos a piedade, perdermos a relação direta com Deus, perdermos o fruto do Espírito no nosso viver. Por causa disso, hoje então, dentro dessa série Princípios Imutáveis, nós vamos estar abordando esse tema chamado piedade, a partir especialmente de 1 Timóteo capítulo 4, versículos 7 e 8. Localize comigo aí 1 Timóteo 4, 7 e 8, e nós vamos começar falando na versão Nova Almeida atualizada, que diz assim a partir da segunda parte do versículo 7. Projeta para nós, por favor. Exercite-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Vamos ler de novo? Exercite-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e da vida que há de vir. Eu quero rapidamente hoje crescer contigo nesse tema, entendendo em primeiro lugar no versículo 7 que está dizendo: exercite-se pessoalmente na piedade. Repita assim comigo, por favor: a piedade é um exercício. Essa é a primeira verdade que nós temos que aprender, que a piedade é um exercício, e mais do que ser um exercício, é um exercício pessoal. Tem muitos aspectos dessa piedade que nós não temos como viver aqui juntos, coletivamente, no ambiente do culto.
A piedade bíblica, como um princípio imutável, ela é um exercício da nossa vida com Deus, do nosso relacionamento com Deus. É um exercício pessoal. Mais do que ser uma religião, é um relacionamento com Deus. Então a verdadeira piedade não é um conjunto de rituais, de ordens, de mandamentos religiosos que a gente assim fica obrigado a praticar para pertencer a algum lugar, à igreja local como um todo. A piedade, mais do que tudo, é um relacionamento vivo e individual com o nosso Deus. Quando Jesus vem e apresenta Deus de uma nova forma, ele nos ensina a orar chamando Deus de Pai. Quando Jesus fala Pai Nosso, ele está nos ensinando a exercitar um relacionamento pessoal com Deus. Aprender isso remete então à disciplina. Nessa série Piedade, nesse episódio de hoje da piedade, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a piedade é um exercício pessoal, e se é um exercício pessoal, requer a tua iniciativa. Eu não posso cultivar a tua vida com Deus, você tem que cultivar a tua vida com Deus. Quando falamos que é um exercício, biblicamente, nós estamos sugerindo que é uma prática intencional, determinada, há uma disciplina envolvida, e ela precisa ser treinada. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo ao seu discípulo Timóteo, que agora está exercendo autoridade sobre uma região, liderando igrejas, fazendo discípulos, o apóstolo Paulo está dizendo a ele: exercite-se na piedade. E esse verbo exercitar, ele remete ao fato de que nós precisamos progredir, precisamos treinar, precisamos crescer na nossa relação com Deus. Por exemplo, em 1 Timóteo 4,15, no mesmo capítulo da Bíblia, o apóstolo Paulo fala assim: medite essas coisas e dedique-se a elas, para que o seu progresso seja visto por todos. Ou seja, quando nós exercitamos essa relação com Deus, passa a ser notório o crescimento espiritual nas nossas vidas. Passa a ser notório o desenvolvimento da nossa fé. Quando você está conversando, começa a mudar o teu vocabulário, a tua malícia começa a ir embora, os teus princípios de vida começam a exalar a palavra de Deus, você começa a falar da palavra de Deus, porque Jesus ele nos adverte que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, se você enche a tua mente e o teu coração todos os dias, orando a Deus, fazendo uma leitura bíblica, entoando louvores, adorando a Ele, enchendo a tua mente e o teu coração, você começa a perceber frutos, e as pessoas ao teu redor começam a perceber que você está progredindo na tua vida com Deus, e aí vem frutos espirituais sobre nós. Mas ainda nesse aspecto da piedade ser um exercício, existe aí, no contexto cristão, o termo chamado disciplinas espirituais. Você já ouviu falar nesse termo, disciplinas espirituais? Então, as disciplinas espirituais são justamente essas práticas de devoção a Deus, essas práticas piedosas, de oração, jejum, adoração, leitura da Bíblia, tudo aspectos que têm a ver com o nosso crescimento espiritual, mas que ao mesmo tempo a nossa carne é contrária. Então é muito comum no início desse exercício de piedade, você vai parar para orar e vai orar 1 minuto e acabou as tuas palavras de oração. É comum nesse exercício de piedade, você vai começar a ler a Bíblia e ler o meio capítulo da Bíblia, a tua mente já está pensando em outras coisas e você já se distraiu e daqui a pouco está louco de sono e não consegue avançar. É comum nesse exercício da piedade você tentar adorar a Deus e daqui a pouco a tua mente já está completamente dispersa. E é por isso que a Bíblia fala que você e eu precisamos exercitar e progredir nessa nossa relação com Deus. Jesus nos mostra, por exemplo, em Marcos capítulo 1, versículo 35, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Então, o exercício da piedade não é para diminuir a nossa culpa. O exercício da piedade não é somente para o perdão dos pecados, para limpar a nossa consciência, porque Jesus não tinha pecado nenhum, e ele sentiu a necessidade no seu espírito de cultivar esse relacionamento com Deus. Então é muito comum a gente lembrar de orar quando a gente está cheio de remorso.
É muito comum a gente lembrar de orar quando a gente tem a necessidade de um grande milagre. Mas isso não é o princípio da piedade. O princípio da piedade é você cultivar um relacionamento com Deus nos dias bons e nos dias ruins, durante os desafios e durante as vitórias, em todos os momentos que você vive, causar essa vida com Deus na tua esfera individual. Em segundo lugar, deixa eu te dizer, como disse o apóstolo Paulo em 1 Timóteo 4,8, que a piedade tem valor para tudo. Diga assim comigo, a piedade tem valor para tudo. Às vezes a gente não consegue entender isso. Como que a piedade tem valor para tudo? Porque quando você cultiva a tua vida com Deus, você está acessando as regiões celestiais. Você está fazendo crescer a presença do Espírito Santo de Deus dentro de você. Você está conseguindo discernir os aspectos da tua vida espiritualmente agora. Você está agora reduzindo esse processo de cegueira espiritual que um mundo caído em trevas vai causando sobre a vida das pessoas. Você vai crescendo espiritualmente, você vai conseguindo perceber as circunstâncias da vida através da mente do Senhor. O Senhor Jesus, ele dizia lá em João capítulo 5, versículo 19, eu não faço nada que eu não vejo o Pai fazer. Ou seja, ele está dizendo que todas as suas atitudes em direção ao caminhar ministerial, as suas reações, a forma como pregava, quando orava, quando reagia às situações, era sempre uma resposta de uma convicção que vinha de Deus ao seu interior, cultivada nessa relação com o Pai. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo, em 1 Timóteo 4,8, ele diz assim, o exercício físico tem algum valor. Ok, nós devemos cuidar do corpo, e eu advogo isso muito, nós precisamos cuidar da nossa saúde. Deus deu a nós um corpo que precisa ser administrado, zelado e cuidado, mas ele está dizendo que a piedade deve ter prioridade, inclusive sobre o cuidado do corpo. Porque o corpo é um cuidado apenas de uma esfera da nossa vida, mas a piedade, ela tem valor para todas as áreas. A piedade tem valor para tudo, disse o apóstolo Paulo. E no mesmo livro de Timóteo, no próximo, se você quiser abrir comigo, 2 Timóteo 3,16, a gente aprende que a leitura bíblica não deve ser apenas um ritual místico. Eu vou ler um trecho da Bíblia hoje aqui para Deus abençoar o meu dia. Não, nós devemos exercitar a leitura bíblica para que nós venhamos ter os valores da palavra de Deus estabelecidos em todas as áreas do nosso viver. Para que nós venhamos deixar o Espírito Santo nos ministrar à medida que nós oramos, à medida que nós adoramos, à medida que nós jejuamos, à medida que nós lemos a Bíblia. As coisas mais básicas do Evangelho estão se perdendo. Por vezes alguns cristãos leram 15 livros ao longo desse ano e não leram a Bíblia, mas a palavra de Deus é que carrega esse poder espiritual transformador sobre a nossa existência. Em 2 Timóteo 3,16 diz assim, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Por vezes a palavra de Deus vai nos ensinar, por vezes ela vai nos repreender. Por vezes a palavra de Deus vai corrigir os nossos caminhos, por vezes vai nos educar em coisas que nós ainda não vivemos. Qual o propósito disso? No versículo 17 diz assim, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A piedade afina as nossas vidas, a piedade nos prepara para enfrentar os desafios, a piedade nos faz viver propósitos de Deus. A piedade gera novos sonhos dentro de nós, porque nós estamos cultivando essa vida com Deus. Quando nós entendemos isso, então, através da leitura bíblica, por exemplo, nós falamos na semana retrasada sobre o poder do jejum, em que Jesus usou o jejum como uma arma espiritual para vencer tentações, para entrar em novos ciclos no seu ministério, para ser cheio do Espírito Santo. Nós também podemos falar sobre a oração, em que a palavra de Deus diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, lá no livro de Tiago, capítulo 1, que dá a todos livremente, mas creia, não duvide, peça em oração. O mesmo Tiago escreve no capítulo 3, que muitas vezes nós não recebemos as coisas de Deus, porque nós não pedimos ou pedimos mal.
Quando nós vemos, por exemplo, Filipenses capítulo 4, versículo 7, o apóstolo Paulo escreve instruindo a igreja, assim como nós, lá na cidade de Filipos, dizendo assim: não andem ansiosos por coisa alguma, apresentem os seus pedidos a Deus com oração e súplicas, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, quando nós entendemos isso, momentos de oração, momentos de leitura bíblica, momentos de adoração, momentos de jejum, não são uma obrigação religiosa, mas é uma cultura que faz bem para todas as áreas da nossa vida. E por último, o apóstolo Paulo fala no versículo 8, em Timóteo 4, que nós estamos lendo: mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e da vida que há de vir. Diga assim comigo: a piedade causa vida, tanto a vida presente quanto a vida eterna. A piedade renova as nossas vidas. A palavra de Deus declara assim: aquele que está triste, ore; aquele que está feliz, cante louvores. Ou seja, a presença de Deus, ela complementa, ela vem e transforma, ela completa qualquer realidade que nós estejamos vivendo. A piedade libera bênçãos para a vida presente e também causa em nós convicção para a vida eterna. Há um dito moderno aí nas redes sociais que diz assim: como você deseja passar a eternidade com Deus se você não consegue passar 5 minutos por dia cultivando um relacionamento com Ele? É isso que o apóstolo Paulo está ensinando, que a piedade, ela libera promessas e bênçãos para a vida de hoje e para a vida do amanhã. Na NVT, por exemplo, esse mesmo versículo diz assim: exercitar-se na devoção é muito melhor, pois promete benefícios não apenas nessa vida, mas também na vida futura. E eu quero terminar hoje é um culto um pouco mais de ensino, é um princípio que nós estamos aprendendo na palavra de Deus, e eu quero trazer aqui um panorama de algumas áreas de que a piedade produz resultados na nossa vida. Se você quiser anotar ou abrir rapidamente na tua Bíblia, por exemplo, Gálatas capítulo 5, Gálatas 5,16, nós vamos ver como que essa vida com Deus nos faz produzir uma coisa que a Bíblia chama de fruto do Espírito. Existe um fruto que o Espírito Santo, crescente dentro de nós, produz, transforma, causa no nosso ser. E todos nós temos algo nesse fruto que é o nosso ponto fraco. 1, 2 ou 3 desses atributos do fruto do Espírito, normalmente é o ponto fraco de todos nós. Cada um com o seu temperamento diferente, com a sua maturidade. Nós precisamos desse fruto de forma sobrenatural para viver uma vida abençoada, abundante e equilibrada. Então em Gálatas 5,16 diz assim: vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Diga aí para o teu irmão, diga assim: viva pelo Espírito. Viva pelo Espírito. Você estar aqui buscando a Deus na igreja é uma das ferramentas que você tem para viver pelo Espírito. Você estar na célula toda semana é outra ferramenta que você tem para viver pelo Espírito. Porém, a gente não consegue viver pelo Espírito 2 horas no domingo, 2 horas na quarta ou na quinta e achar que isso vai fazer eu viver pelo Espírito. Eu preciso fazer disso o ensino, a ignição, a alavanca, para que eu transforme uma realidade de vida numa relação com Deus. E aí no versículo 22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Olha só o que a vida com Deus causa sobrenaturalmente sobre nós. Alguns de nós têm dificuldade de amar as pessoas. Então, assim, às vezes motivo de orgulho, né? A pessoa dizer assim: ai, quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu amo os animais. Te arrepende disso, meu querido. Tu está ferido, tu está machucado, tu foi traído, tu foi rejeitado. Isso não é palavra de Deus para ti, entende? Apegado às riquezas, apegado aos bichos, odiando pessoas. Quando a gente se relaciona com Deus, vem amor no nosso coração.
Sabe a pessoa que já aprendeu a viver amargurada, a viver triste, viver cabisbaixa? O Espírito Santo produz alegria sobrenaturalmente na tua realidade. Não importa o que fizeram para ti, não importa quão mal está sendo o teu dia. Você pode, como Paulo e Silas, estar acorrentado, açoitado, envergonhado e cheio de alegria louvando o Senhor. O fruto do Espírito causa alegria, ele causa paz, causa paciência. Esse eu preciso demais. Paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Quem sabe você é uma pessoa inconstante. Deus quer transformar a tua realidade, transformar numa pessoa fiel, constante, perseverante na tua vida. Não aquele que vive de socorro em socorro, mas aquele que vive construindo uma vida, propósitos de Deus que edificam outras pessoas. Mansidão, domínio próprio. Como é necessário. Como é necessário. Quando nós temos uma vida piedosa, nós vivemos carregando o fruto do Espírito. Segundo lugar, abra comigo 1 Coríntios 2,14, se você quiser. É pertinho de Gálatas aí, volta um pouquinho na Bíblia em direção ao início, bem pouquinho. 1 Coríntios 2,14. Uma pessoa piedosa tem discernimento espiritual. Quanto mais você busca a Deus, quanto mais você está em espírito de oração, quanto mais você pratica devoção, leitura bíblica, adoração, jejum, oração na tua vida, quanto mais você enche a tua mente e o teu coração como esse culto racional de oferecer essa busca a Deus, mais cresce os teus sentidos espirituais. Você tem discernimento espiritual. Em 1 Coríntios 2,14 diz assim: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Coloca o 15 para mim, por favor. O 15 vai dizer assim: contudo, o homem espiritual julga todas as coisas. Na NVI diz assim, na NAA, se eu não me engano, diz assim: discerne todas as coisas. Não, é na outra versão da NVI que saiu do nosso software. Discerne todas as coisas. Então, uma pessoa piedosa produz o fruto do Espírito. Uma pessoa piedosa tem discernimento espiritual. Às vezes você está entrando na onda do diabo, brigando com a tua esposa sem motivo nenhum, espraguejando os teus filhos, levado pelo ódio, pela raiva do momento, pedindo demissão no calor da emoção, perdendo um bom cliente porque ficou ofendido. Tudo estratégia do diabo de destruir a tua vida. E você, com uma vida piedosa, carrega discernimento espiritual. E por último, vamos abrir juntos 1 João, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 4, versículo 17. 1 João 4,17. Uma pessoa piedosa tem confiança para acessar a eternidade. Uma pessoa piedosa não tem medo da morte. Muita gente está dentro da igreja e tem medo de morrer. Tem medo do futuro. Não faz tanta coisa por causa de medo. Está cercada pelo medo 24 horas por dia. Tem medo de ser traído, tem medo de perder o casamento, tem medo de quebrar financeiramente, tem medo de morrer, tem medo de pegar uma doença. Minha avó já faleceu, ela ficava sempre com medo quando a gente pegava o ônibus, mandava lavar as mãos 5 vezes. Tem muita doença naqueles pega-mão daquele ônibus, tu tem que lavar as mãos muitas vezes. A gente não pode viver a nossa vida cheio de medo. Quando nós nos enchemos da presença e do amor de Deus, o perfeito amor lança fora todo medo. O medo gera insegurança, o medo supõe castigo. Mas quando nós crescemos na relação com Deus, a presença de Deus como um Pai perfeito nos enche de amor, nos enche de confiança, nos enche de segurança. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Não importa o que aconteça, eu sei que nem anjos, nem demônios, nem principados, nem poderes, nem profundidade, nem altura, nada me separará do amor de Deus. E aí em 1 João capítulo 4, versículo 17, diz assim: dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Qual é o dia do juízo? É o dia em que o Senhor Jesus voltar, e todos aqueles que morreram antes
ressuscitarão e comparecerão diante dele. E os que estiverem vivos terão seus corpos transformados e serão todos apresentados diante do dia do grande juízo. Todas as pessoas comparecerão diante do Deus Criador dos céus e da terra. O que a palavra de Deus está nos dizendo? Quem viveu uma vida piedosa, quem se relacionou com Deus, quem conhece o seu Deus, terá confiança no dia do juízo. Porque viveu a sua vida para lhe agradar, viveu a sua vida lhe servindo, viveu a sua vida conhecendo o seu amor, entregando-se a Ele. Então, quando nós vivemos uma vida piedosa, nós temos confiança para enfrentar os desafios, para acessar a eternidade, para enfrentar a morte. A piedade é um exercício pessoal. A piedade tem valor para tudo. A piedade causa vida hoje e causa vida até a eternidade. É mais do que uma virtude, é um chamado ao relacionamento com Deus. Então que nós possamos, assim como Timóteo, nos dedicar a esse exercício espiritual, sabendo que a piedade não é uma regra, não é só um dever, mas é uma fonte de bênção e de vida, tanto agora quanto na eternidade. Deixe corresponder a palavra de Deus no teu coração hoje. Sabe, a gente tem muitas vezes o desejo de se levantar de um culto como esse e dizer assim, essa semana eu vou ler a Bíblia, eu vou orar, eu vou adorar a Deus. Mas se você não enxergar isso como algo necessário, uma disciplina que você precisa exercitar, lamento te informar, mas no mês que vem, você não estará mais buscando a Deus. Porque vai ter tantas coisas que nos cercam, que tentam nos distrair, nos afastar da presença de Deus, que se nós não enxergarmos essa piedade como uma disciplina a ser exercitada, nós vamos sucumbir e não vamos crescer. Mas o Senhor, Ele está sempre com os olhos dele sobre toda a terra, buscando aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. E que nós possamos ser esses, que não adoram só da boca para fora, que não são hipócritas na sua forma de proceder, que vivem com uma adoração que não é só de lábios, baseada em regras, mas que é de coração ao nosso Senhor. Aceite o desafio de exercitar-se na piedade, começar do começo e crescer nesse relacionamento com Deus. Só tem a ganhar, tem benefício para todas as áreas da vida, tem bênção para hoje até a eternidade, mas precisa da tua atitude, da minha atitude. Uma vida piedosa é uma vida que ama estar junto do Senhor. Ame a presença de Deus, ame a palavra de Deus, ame adorar a Deus, ame oferecer a Ele o teu culto racional e o teu culto espiritual.